não tem como negar que a discursiva é a pedra angular, né, da primeira fase do Revalida, porque ela dá uma diferença, né, na nossa nota, no final da nossa nota, muito grande, né, tanto é que quando ele está faltando alguns pontinhos, o pessoal ali no recurso bate em cima da discursiva e muita gente consegue aprovar. Então, a objetiva, com certeza, é muito importante também, só que a discursiva, o peso que ela carrega é surreal. Eu tenho uma péssima experiência que eu tive, um erro, uma negligência, negligenciei na primeira prova que eu fiz, negligenciei discursiva, nunca tinha treinado discursiva, deixei para lá, falei, vou apostar as minhas fichas nas objetivas. A primeira discursiva que eu fiz na minha vida foi dentro da sala de aula do INEP, e reprovei por 2 pontos, né, naquela nota que foi 99. Então, tipo assim, eu tenho certeza que se eu tivesse me dedicado na discursiva, se eu tivesse pegado macete, né, de pessoas mais experientes do que eu, e tivesse investido em discursiva, eu teria aprovado naquela vez, né. Então, por isso que eu digo, nossos erros, né, a gente tenta passar para as pessoas aqui dentro da mentoria. Claro que é só uma aula para cada uma das meninas, então vamos tentar passar o mais rápido, né, o mais grosseiro, mas esperamos também ter outras oportunidades, né, de encontro com vocês. O Pense Revalida mandou aqui, para quem não entendeu, nunca entrou, né, nas nossas lives, esse link que ele manda, vocês vão estar entrando nesse link aqui, que está no bate-papo, vocês podem ir entrando, clicando nele, e vai estar lá um caso clínico, que nós já vamos iniciar a responder. Então, pode ir no chat e começarem a entrar no link, vai ser lá que nós vamos fazer a nossa discursiva, tá liberado para todos os visitantes. Enquanto vocês entram, eu queria comentar um pouco sobre a nossa mentoria, né? Essa semana nós estamos fazendo, já tivemos a aula de Medicina de Família e Comunidade, já tivemos a aula de gineco e obstetrícia, né? Ontem a Fran avançou, e hoje vai ser clínica, amanhã pediatria e depois cirurgia. Nós fizemos essa semana de live para tentar demonstrar como será a nossa mentoria. Claro que aqui nós não conseguimos dar uma atenção, né, tão direta para todo mundo que responde. Nós tentamos, né, ali ler todas as respostas e conversar com vocês, tirar todas as queixas, mas na mentoria vai ser uma coisa bem personalizada mesmo, né, ali um por um, a maioria do pessoal, nós tirando a dúvida, vendo o erro, olha, fulano está errando aqui, está sendo mais na interpretação, né, está sendo mais erro de interpretação, o que eu vou responder, está sendo mais erro de conteúdo mesmo, está sendo falta de conteúdo, ou está sendo falta de se expressar. Tem pessoas que têm o conhecimento, mas na hora de escrever no papel não consegue desenvolver, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai ir conhecendo a falha de cada pessoa que vai estar dentro da mentoria e corrigindo, né, ao longo desse um mês, né? Que está faltando praticamente 29 dias para a prova teórica de vocês, tá bom? A mentoria vai ser mais ou menos assim, né? A gente na plataforma, né? Dentro da plataforma, tudo muito digital, tudo muito acessível, sem aquela papelância, envia, você responde sozinho e a gente se encontra depois, não. Tudo digital, tudo ao vivo, tudo a gente vendo e conversando, trocando ideia. Por que você colocou isso? Por que você colocou essa outra resposta? Vocês já entraram? Vocês têm alguma dúvida a respeito do link? Certo. Eu queria dar uma notícia também, antes de nós iniciarmos o tema. Nós estamos abrindo hoje uma nova turma, tá bom? Com um número um pouquinho maior de pessoas. Então, nós vamos conseguir fazer um preço bastante mais acessível, tá? Um pouco mais acessível, para que vocês possam desfrutar e aproveitar, né? Porque o pessoal vai deixando para o final, então nós queremos abrir uma turma um pouco maior, para abranger mais pessoas, com um custo-benefício, né, melhor, para que vocês também possam estar investindo. Nós sabemos que esse momento é um tempo de muito gasto, então, para que vocês possam estar adquirindo com uma maior facilidade, né, quem se interessar.
Vão entrando no link. Pessoal, nós vamos fazer uma metodologia diferente do que nós estávamos fazendo nos outros dias, tá bom? Eu não vou ir respondendo o inciso A e corrigindo o inciso A com vocês. Nós vamos ir respondendo todos os incisos. Depois que terminarmos todas as respostas, nós vamos voltar e tá comentando cada inciso, cada resposta, cada dúvida de vocês, tudo bem? Não vamos ir separado por separado, vamos fazer um comentário só no final. Eu vou mandar o link aqui. Já mandei. Obrigado, pessoal. Certo. Vou clicar para iniciar. Vou clicar para iniciar, gente. Quando iniciar, vai começar a contar o cronômetro. Eu vou estar aguardando. Claro que vai ter pessoas que vão terminar primeiro. Vocês podem ir passando para os próximos incisos. É um tema muito legal, vocês vão gostar muito. Quando eu clicar, vai começar a contar o relógio para nós termos também uma noção de tempo, né? Vocês vão ver que a discursiva é uma coisa muito rápida. Vou apertar no iniciar. Podem iniciar, viu, gente? Eu vou estar compartilhando minha tela. Eu vou estar lendo o caso clínico com vocês, como se eu estivesse participando aqui também, tá? Mas vocês podem ir lendo. Menino de 6 anos, previamente ígida, é levado a pronto-socorro com cefaleia, febre alta, vômitos e irritabilidade. Há 2 dias. A mãe, filha recentemente começou a frequentar a escola e tem ficado doente diversas vezes ao longo dos meses, tendo um quadro respiratório há uma semana. Não traz a caderneta de vacinas. Ao exame físico, o paciente em regular estado geral, orientada, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais focais. Pressão arterial 170, frequência cardíaca 110, frequência respiratória 26, temperatura axilar 39. Dor à movimentação do pescoço. Sobre o caso apresentado, responda a seguir. Aí vocês podem ir respondendo. Qual sua principal hipótese diagnóstica? Podem responder. Eu vou esperar mais ou menos 2 minutos para mim ir para a pergunta de número 2. E, pessoal, nós temos mais de 50 pessoas aqui na live, só tem 22 participantes. Então, se vocês puderem clicar no link e ir participando, tá bom? É muito importante a participação de vocês para que a gente possa debater no final. Pessoal, lembrando, eu não sei se vocês, quem acompanhou, né, a live de ontem viu que as perguntas trabalhadas com a Fran e com a Evelyn foram perguntas do INEP, né? Hoje eu trouxe uma pegada mais diferente, trouxe uma pergunta inédita, né? Uma pergunta que nós criamos, porque meningite é uma pergunta muito explorada, né? Ela já foi explorada 13 vezes pelo INEP, e ela tinha sumido muito. De 2020 ela não caiu, 2021 ela não caiu, 2020 ela caiu, 2021 não caiu, 2022 não caiu, 2023, 2022.2 não caiu, e em 2023 caíram 2 questões. Então, tipo assim, ressurgiu, né, ali na cabeça dos examinadores. Então, nós vamos ver, né, qual é os temas que estão ali, que estão ressurgindo, que já estão muito batidos, ou que estava sumido e agora está retornando, para criar algumas simulações, né, de questões que possam aparecer
na nossa prova. Agora vamos para a pergunta número 2. Cite ao menos 2 agentes etiológicos prováveis para estes diagnósticos. O que elas indicam? Essa é a próxima pergunta. 2 agentes etiológicos do quadro, né? Ai, que eu já falei qual era. E na plataforma, na nossa mentoria, nós vamos trabalhar nessa pegada. Todas as questões que já caiu no INEP, né, praticamente, pelo menos essas últimas, e questões inéditas, né? Nós vamos trabalhar com as do INEP e vamos trabalhar com as questões inéditas. Para quê? Porque nós acreditamos, não que nós queremos acertar, né? Quais são as perguntas que vão cair? Ah, nossa, eles apostaram em AVC, eles apostaram em placenta prévia e caiu. Não. É para criar situações desconfortáveis em temas que vocês dominam, em temas que vocês não dominam, para que no dia vocês possam estar assim preparados para um tema que para vocês seja fácil, para um tema que vocês seja difícil, para que vocês não venham deixar questões em branco, para que vocês venham responder em qualquer situação. Vai entrando, Pedro, que dá tempo. Aí a pergunta número 3. Explique ao menos 3 manobras semiológicas relacionadas a este quadro. Semiologia. E só comentar, né, que todas nós, né, que estamos participando da mentoria, já passamos por essa fase. E no momento de criar as questões, nós realmente nos debruçamos sobre o INEP. O que o INEP tem cobrado nas últimas provas? Quais são as perguntas, mais ou menos? O que eles estão querendo extrair do participante, né? Qual é o tipo de conhecimento? Porque as pegadas da prova, elas vêm mudando muito, né? Lá de 2011, se você pegar uma prova de 2011 e uma prova de 2022.2, vocês vão ver que o esqueleto em si da prova é totalmente diferente, né? Então, a gente está batendo muito em cima disso. O que o INEP já cobrou, como o INEP está abordando, quais foram as mudanças que tivemos no INEP ao longo do tempo. Quais são as manobras semiológicas relacionadas a este quadro? Vou esperar mais alguns minutos para nós passarmos para a última. Pessoal, vamos participar, olha. 50% só está participando do nosso link. Poxa, a gente criou questão para vocês participar com a gente, para nós tirarmos a dúvida de vocês. Aproveitem. Vamos para a próxima. Se a bacterioscopia vier positiva com cocos gram-negativos, há necessidade de quimioprofilaxia? Cite o nome do agente etiológico deste caso, né, que ele já te explicou, e a quimioprofilaxia é diferente para a mãe do paciente? Agora é o momento da micro, que eles tanto cobram, né? Isso, pessoal, isso que o Daniel falou é muito importante. As respostas são anônimas, viu? Não vai sair com o nome de vocês. Vocês podem responder
não vai sair com o nome de vocês. No momento que nós estivermos já dentro da mentoria mesmo, né, do pacote adquirido, vai sair o nome, porque nós precisamos trabalhar um pouco mais, né, individual, pessoal, com cada aluno. Mas agora, no momento, só vai sair as respostas em geral, tá bom? Então, podem responder, podem participar. Lembrando que na nossa mentoria nós vamos ter, né, os encontros diários, né, cada dia com uma das meninas das grandes áreas, e nesses encontros vão ser trabalhados 3 temas, certo? A cada encontro vão ser trabalhados 3 temas, com perguntas inéditas, perguntas já do INEP, e um pouco, né, trabalhado um pouco da teoria de cada tema e a correção das questões. Tem alguém que está respondendo ainda a prova? As respostas estão subindo ainda, tá, pessoal? Por isso que eu estou esperando um pouquinho. Tem gente que está entrando para responder agora. Aí eu vou esperar as respostas pararem de subir. Quem tiver entrado atrasado, ó, pode voltar. Pergunta número 1, qual a sua principal hipótese diagnóstica? Eu acho que eu já dei uma cola, né? Os 2 agentes etiológicos para o nosso caso. Aí as 3 manobras semiológicas importantes para este quadro, muito importante também, nós sempre dominarmos um pouco da semiologia. E a bacterioscopia, né? Se ela vier positiva, a necessidade de quimioprofilaxia, no caso do coco gram-negativos, né? Essa parte que também a gente vai falar bastante. Qual seria o agente etiológico? A quimioprofilaxia é diferente na mãe do paciente? Vamos respondendo, já já nós vamos ler e debater sobre as respostas e comentar um pouco sobre o tema. Bom, eu acho que eu vou iniciar, né, as respostas do tema. Alguém quer fazer algum comentário antes a questão, antes de nós iniciarmos a ler as respostas? Eu só fico com muita dúvida quando a questão é aberta e não especifica exatamente o que quer. Eu fiquei na dúvida, por exemplo, ali com a pergunta, o que elas indicam? Em que sentido? O que exatamente quer saber? Porque é uma pergunta, acho que muito genérica, sabe? Então, às vezes, eu posso ter respondido uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está pedindo. Também tive a mesma percepção, doutora. Também fiquei com esse mesmo pensamento. Às vezes a gente lê e fica meio, o que é que de fato eles querem? E às vezes a gente perde a questão por isso.
Certo. Alguém está ouvindo? Estamos te ouvindo, Daniel. Tá. Essa pergunta foi uma pergunta criada exclusivamente aqui para a plataforma Pense e Revalida, e eles têm hora no Revalida que eles deixam umas perguntas um pouco mais genéricas, mas a gente, se olhar um pouco o contexto, eles estão falando para a gente citar 2 agentes etiológicos possíveis para o diagnóstico, né? Isso. Mas, por exemplo, eu poderia falar assim, bom, eu vou falar assim o que eu respondi. Bom, coloquei 2 agentes, um viral e um bacteriano. Eu vou falar, um indica meningite viral, outro indica bacteriana. Mas, por exemplo, coloquei 2 agentes bacterianos. Eu vou falar, meningite bacteriana indica profilaxia, ou viral, não indica profilaxia, esse tipo de coisa, entendeu? Depende do que eu responder, é uma coisa que ela vai indicar. Então, eu fiquei muito na dúvida a respeito dessa questão, porque ela foi muito genérica. Ainda mais porque a terceira questão, a partir da terceira que a gente tem, bom, o resultado veio para H negativo, ok, então eu vou ter que responder a segunda de acordo com uma terceira que eu nem sabia. Entende? Entendi. Tô vendo aqui que, na verdade, quem criou essa pergunta aqui foi minha esposa. E ela tá falando que o que elas indicam, na verdade, era referente a outra pergunta, que eram as manobras semiológicas. Mais uma maneira de ser respondida. Então, provavelmente eu teria entrado com recurso nessa questão. Então, pode indicar qualquer coisa. Pode indicar. Nesse caso aqui, a sua resposta sendo viral ou bacteriana mudaria na questão do diagnóstico em si, né? Exato, porque vai indicar outra coisa. Porque ele sempre está me perguntando do agente etiológico, ele vai indicar o quê? A maneira do tratamento, a minha conduta, entende? Porque a semiologia eu já tenho a respeito do exame físico. Bom, ela está com restrição no movimento do pescoço. Eu já vou realizar no exame físico. Agora, se ele já está me indicando 2 agentes etiológicos, eu tenho que pensar o que isso vai indicar na minha conduta. Não vai diferenciar no meu exame físico, porque eu já vou ser obrigada a fazer. É um exame neurológico que precisa. Eu só tenho que fazer o diagnóstico diferencial da etiologia, entende? Claro, e nesse caso, se tivesse nessa pergunta mesmo o que elas indicam, você poderia colocar se o agente etiológico bacteriano indica a iniciação de quimioprofilaxia. Se for um viral, indica, ou pode ser também uma notificação para o SINAM, pode indicar várias coisas dentro da etiologia também. Exatamente, já que está me perguntando de etiologia, não porque eu vou fazer uma manobra semiológica, porque eu já vou ter que ter realizado antes, se eu já tenho a suspeita de uma meningite, independente do quadro se é viral, se é bacteriano, e a respeito da etiologia. A manobra, ela vai existir com certeza. Sim, e isso sempre é um que não só na nossa plataforma, né, mas eu acredito que muitas pessoas que já fizeram a prova do Revalida têm algumas questões lá dentro que realmente dá vontade de levantar a mão e falar, ei, mas o que é que vocês querem que eu responda aqui? Chama a banca, quem criou essa pergunta? O que vocês querem que eu responda? Eu não estou entendendo. Passa um zap para a banca e pergunta o que ele está querendo. Mas acontece, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Foi um deslize que a gente acabou trocando, né? O que eles indicam era para explicar as manobras semiológicas, né? Mas vamos lá, alguém quer fazer alguma outra observação, sem ser isso da Isabelle, a respeito das questões, do tema, para nós iniciarmos aqui o debate, que a gente vai, né, abrir as respostas e já todo mundo vai ver tudo. Ela já Doutora falou. Laura. Sim, Fran. Calma aí. A dúvida da Isabelle foi totalmente pertinente, porque a gente está num treinamento. Sim. Mas na hora da prova, a regra é clara. A gente não briga com a questão. Então, assim, se vier algo assim, gente, vocês coloquem, vai estar aberto. Então, dá para colocar o que vocês imaginam que seja. Porque não tem, é aquilo que a Laura falou, não tem como levantar a mão e perguntar e tirar dúvida, porque a gente não está numa sala de aula comum, né? A gente está fazendo uma prova de concurso aí do INEP. Então, a regra principal para fazer prova é não brigue com a questão. Só depois.
Exatamente. Por isso que eu falei, dependendo da resposta, eu com certeza entraria com recurso, porque ela foi muito genérica. Então, eu tive que pensar em algo relacionado aos agentes etiológicos. Então, o que elas indicam? O que os agentes etiológicos vão indicar no próximo passo, que é uma conduta. Pois é a A percepção de cada notificação, um. uma conduta, entende? Então, assim, o que elas indicam? Se for viral, vou fazer tal coisa, notificação, etc. Se for bacteriana, vou fazer quimioprofilaxia, notificação, reclusão, isolamento, entendeu? É isso que eu fiquei muito na dúvida. Então, eu escrevi muito pouco, mas chutei. Essa questão de hoje, acredito que ela vai dar muito mais desconforto na galera do que as que foram trabalhadas ontem e antes de ontem, porque a galera não conhecia. E a de ontem e antes de ontem já são questões que tá batida, né, ali no pessoal, muitas pessoas já sabiam decoradas. Então, vamos observar muitas coisas aqui hoje. Quer comentar mais alguma coisa, Daniel? Antes de nós iniciarmos a abertura das questões? Não, só que o pessoal tá me mandando aqui, que eu tinha mandado 2 materiais lá no grupo do pessoal que a gente criou da primeira fase. Esses 2 materiais que a gente mandou, na verdade, é um material que a plataforma fornece. A plataforma trabalha em cima de 65 temas. É os 65 temas, desculpa, que a gente buscou no Revalido desde 2011 até o 2023-1, que foi os temas que a gente viu que tem mais prevalência de cair. Então, seria aqueles 65 temas. Se você for para a prova do Revalido INEP dominando esses 65 temas, você tem uma chance muito grande de ser aprovado nessa primeira fase. Então, essa foi nossa estratégia. E para cada tema, a gente tem um treinamento. A gente tem um treinamento de 10 questões objetivas e uma questão discursiva, no mínimo. E aí a gente tem esse material de apoio. E dentro da plataforma, não sei se todo mundo já viu como que é dentro da plataforma, além da plataforma organizar um cronograma para vocês responderem todas essas perguntas em 15 dias, ela também consegue falar para você onde você está mais errando. Se é na clínica, se é no diagnóstico, se é no segmento, se é na fisiopatologia. Então, a plataforma consegue direcionar a pessoa a fazer um estudo mais direcionado justamente nessa reta final. E todo esse conteúdo, esse material criado, foi criado não de resumo de tema, mas de resumo de questões. Então, é um material voltado para a resolução de questões. É isso que eu ia comentar, né, Daniel? É muito importante porque cada questão ela é comentada, tá? Com comentários autênticos do Pense e Revalida. Então, tipo assim, cada inciso é comentado, cada questão é comentado por que foi aquele inciso, por que você ficou em dúvida entre o inciso A e o inciso B. Na hora de você responder, você vai conseguir entender com a explicação de cada inciso por que não era aquele, certo? Então, tipo assim, tirando muitas dúvidas mesmo. Certo, vamos lá então, vou iniciar, tá? Abrir as nossas respostas. Vamos voltar para um. Meningite aguda, né? A nossa principal hipótese diagnóstica, a resposta certa era meningite aguda. Meningite aguda, meningite aguda, meningite bacteriana. Vamos ver aqui. Quem respondeu meningite bacteriana, gostaria de comentar o porquê já falou bacteriana no primeiro diagnóstico? Não tem nome, né? Então não tem como eu chamar por nome. Alguém queria comentar o porquê que já citou a etiologia? Meningite viral ou bacteriana, meningite viral. A mesma pergunta eu gostaria de fazer. Se quem colocou meningite viral gostaria de comentar o porquê colocou meningite viral logo de cara. Porque ou vai ser viral ou vai ser bacteriana. Só faltou o agudo, eu acho. Não, sim, quem colocou viral ou bacteriana, sim. Eu gostaria de saber, assim, o comentário do porquê a pessoa que colocou bacteriana, que já colocou bacteriana, entendeu?
Porque qual foi a virada de chave no cérebro dela para ela já colocar a bactéria, né? Porque eu gosto de escutar, né? Assim, os pensamentos de cada um. Eu coloquei viral ou bacteriana, porque Não, pode isso. ser pela faixa etária os dois, né? Isso. E pelo fato de ter tido sintoma respiratório. Então, já vai indicar um tipo, né? Um Certo. tipo de etiologia para essa idade. Se fosse mais novo, seria mais virais. Eita, Vacinação e tal. Aqui no meio nós tivemos uma pneumonia bacteriana. Essa foi a única. Só vou fazer um comentário, Laura, enquanto você dá uma Sim, olhada aí. eu vou dar uma olhada. Lembrando que essa questão, por exemplo, se ela vale, eu não vi lá em cima, se vale 1 ou 2 pontos. O pessoal ia perder meio ponto só porque não colocou aguda. Então, essa é a questão de treinamento. Então, todo mundo, a maioria sabia que é uma meningite aguda e colocou metade da resposta. Então, o INEP ia colocou meningite aguda, ganhou ponto cheio. Colocou só meningite, ganhou meio ponto. E uma coisa que vocês Às vezes nem sabem a ganha, Daniel. resposta. Hã? Às vezes nem tá ganhando. Teve gente que já colocou abdômen agudo e não colocou obstrutivo, inflamatório, eles não estão dando ponto. Sim, isso é uma coisa a comentar, né? Primeiro, quero comentar sobre a pneumonia bacteriana, né? Eu estou aqui, tá, gente, para fazer um comentário das questões. Como são algumas pessoas, elas fecham, né, o olhar, e é normal na hora da prova, que a gente não está fazendo a prova, a gente está fazendo um jogo, né? Nós estamos fazendo uma mentoria, nós estamos fazendo como se fosse uma brincadeira, vamos ver o que é. E nós ficamos tão nervosos, tão encurralados, que os nossos olhos brilham para uma certa informação e nós nos prendemos ali. Por exemplo, eu acredito que a pessoa pegou a febre, a taquipneia e diagnosticou pneumonia bacteriana. E, né, o antecedente das infecções de vias aéreas. E diagnosticou pneumonia bacteriana. A importância de, na hora da prova, você soltar a caneta e é discursível que sobra tempo. Solta a caneta, vai no banheiro, bebe sua água, come seu MM que você levou, volta, senta, lê o enunciado de novo, vê se você tem certeza que é aquilo ali, vê se não tem algo que você não grifou, que mude a chave, porque, olha, a irritabilidade, os vômitos, né? A rigidez, aqui nós tivemos a informação do... Como que foi aqui? Dor é a movimentação do pescoço. Dor a movimentação do pescoço. Para mim, essa foi a palavra-chave. Foi a virada de chave, né? Então, tipo assim, às vezes nós esquecemos algumas pontinhos chaves das questões e nos focamos em outros. É importante deixar aquilo, e é aí onde muitas pessoas erram diagnósticos. Quem nunca, né? Mas é muito importante. E como o Daniel falou, parar e sentar. Que é meningite o quê? Quais são as classificações da meningite? Eu vejo muito falar de meningite aguda. Então, se é aguda, pode existir a crônica, né? Se tem aguda, é porque tem crônico. Colocar meningite aguda, meningite crônica. Qual mais pode ser? Né? Eu vi ali que os incisos não estão perguntando se é viral ou bacteriana, já coloque no diagnóstico, viral / bacteriana, entendeu? É errado colocar um diagnóstico muito grande? Não. Nós já discutimos isso nos outros dias aqui da mentoria. Coloque na primeira linha ali o que você tem, assim, certeza, né? Tanto é que você tem um rascunho. Quando você chega lá na prova do Revalida, você recebe um rascunho. Primeiro, o que eu fiz? Escrevi no rascunho tudo que vinha na minha cabeça. E quando vai passar para a folha original, que é o seu espelho, pare, respire, leia o enunciado e organize por prioridade. Poderiam ter colocado aqui encefalite? Poderia. Meningoencefalite? Poderiam, a gente não sabe se é ou se não é. Entendeu? Então, tipo assim, coloque uma segunda opção
Não vá assim tanto no chute, mas deixem sempre o primeiro como a sua certeza absoluta. Esse aqui é o que eu estou apostando mais, coloque como primeiro. Realmente, né, um quadro febril, um quadro agudo, um quadro de irritabilidade, com antecedente de várias infecções de vias aéreas, com dor à movimentação do pescoço, com vômitos, né, nos indica meningite mesmo. Vamos lá para a pergunta de número 2. Cite ao menos 2 agentes etiológicos. Sai do tipo B. Vamos ver aqui. Vírus e bactérias. Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Meningocócica e pneumococo. Meningococo. Neisseria meningitidis. A Neisseria meningitidis, o meningococo, né? Não tem como deixar de fora na hora da meningite. Hoje o pessoal, comentar com o pessoal, meningite meningocócica é causada por uma bactéria, o meningococo, Neisseria meningitidis. Olha, gostei dessa resposta. Seria eu respondendo a prova isso aqui. Meningite viral, enterovírus, Neisseria meningitidis, meningococo. Esse aqui foi só um, né? Neisseria meningitidis e o meningococo é o mesmo agente. Streptococo do tipo B, talvez em recém-nascidos, né? Neisseria, estáfilo, haemófilo. A questão do agente etiológico na meningite, geralmente, ela é muito por faixa etária, né? Ela tem bastante divisão por faixa etária, tem até aquela questão de que se a pessoa for muito idosa ou extremo de idade, né? O recém-nascido lá tem que, né, descartar a listéria, e nós temos que iniciar, né, ali a ampicilina, e tem toda aquela questão, só que eu acredito que na questão em geral do Revalida, né, se nós formos revisar todas as vezes que já foi abordado meningite no Revalida, sempre foram assim os grandes grupos: bacteriana, viral, tuberculosa, no máximo meningocócica, né? Então, tentar trabalhar com o que o próprio INEP cobra. Eu sempre falo isso, não adianta a gente lançar a mão para temas assim, para subunidades do próprio tema, para se aprofundar no temas em coisas que o próprio INEP nunca cobrou, né? É muito importante nós conhecermos com quem nós estamos trabalhando, com o INEP, conhecermos o que o INEP já cobrou. Ele sempre cobra os grandes grupos. Então, citar os grandes grupos. Rafael, você levantou a mão, você queria fazer alguma pergunta, alguma observação? Rafael? Oi, não, foi sem querer. Ah, tá, Rafael, tudo bem. Vamos lá. Vamos dizer quais foram... Aqui eram as manobras semiológicas, né? Kernighan, Brudzinski, Lasseg, Brudzinski, Babinski. Esse Babinski é um problema. Esse Babinski, eu tinha uma companheira de prática que toda vez que ela ia falar Kernighan, ela falava Babinski. Todo mundo confunde o Babinski com manobra semiológica de meningismo. Manobra de Brudzinski, Kernighan. Vamos lá ler a explicação. Manobra de Kernighan é a capacidade do paciente de estender o joelho. Brudzinski é a flexão de ambas as pernas e coxa em resposta à flexão do pescoço. Elevação da perna estendida. Esse aqui também explicou. Dificuldade de dor no pescoço. Paciente decúbito dorsal, se flete a coxa e extensão da perna gera dor. Paciente decúbito dorsal flexiona a cabeça, elevação dos membros inferiores, isso mesmo. Lasseg, Kernighan, Brudzinski.
Kernig, Brudzinski. É muito difícil fazer essas manobras em criança, porque criança, normalmente, ela é muito mais maleável, né? Então, às vezes, ela não sente dor quando faz essas manobras. Geralmente, ela tem uma... Mais novinhas, principalmente. Elas têm elas são mais maleáveis, as placências dela, elas se limitam mais, né? Elas vão além, por isso que as crianças, né, menores que 1 ano, diz para a gente buscar sempre as fontanelas, né, para ver se tem abaulamento de fontanelas, e esse abaulamento das fontanelas, para nós estarmos investigando aí uma hipertensão intracraniana, né, ou uma irritação meníngea. A questão do Kernig e Brudzinski, né, é isso mesmo que o pessoal, eu acredito que ninguém confundiu, são poucas as pessoas que confundem, mas eu mesmo sempre coloquei, né, o Brudzinski, a B vem primeiro que o K, então é o do pescoço, e o K, que é o último do alfabeto, né, é B e K, é a da perna, é a lá de baixo, então fica BK, BK. O Brudzinski realmente é o paciente de cúbito dorsal, né, nós vamos fazer a elevação do cervical, né, e ele vai espontaneamente fletir as pernas, né, ter uma elevação de ambas as pernas. E o Kernig, como está explicado aqui, várias pessoas explicou, espero que vocês não estejam pesquisando na internet, viu? Várias pessoas colocou, é isso mesmo, nós primeiro fazemos uma flexão da coxa, né, uma flexão do quadril, e no momento, com o próprio quadril flexionado, vamos tentar elevar a perna. E isso estende, né, a meninge, faz uma extensão da meninge e causa dor, ou até incapacidade de continuar. E a rigidez de nuca né, a dificuldade, e o LASEG também é considerado uma manobra meníngea, né? Quando o paciente com a perna estendida, você tenta fazer 45, 90 graus, e ou sente dor, ou é limitado pela rigidez do paciente. Mas vamos ver aqui o que está na nossa plataforma como referência. Rigidez de nuca, que é dor e incapacidade de encostar a cabeça no peito. Brudzinski, paciente de cúbito dorsal, o médico flete a cabeça do paciente sobre o peito, e se positivo, o paciente flexiona as coxas involuntariamente. É aquilo, né? Nós fazemos o movimento no pescoço e a perna responde. E Kernig de cúbito dorsal, flexiona a coxa e tenta fazer a extensão da perna. Tenta fazer a extensão da perna e causa intensa contração dos músculos. É a dor, né? 3 manobras de agitação meníngea. Eu já não ia acertar tudo, coloquei o LASEG também. Mas eu estava pesquisando hoje à tarde, o LASEG sim. Também, mas não tá no gabarito, ia ter que entrar com recurso. É verdade, tá certo. Mas é aquela coisa, né? Se você tivesse colocado 4, 5. A de número 4. Se a bacterioscopia vier positiva, com cocos gram-negativos, há necessidade de quimioprofilaxia? Sim, na mãe é diferente por estar gestante. Sim, meningococo. A quimioprofilaxia é a mesma, com ceftriaxona. Sim, pois estamos frente a Neisseria meningitidis, que é coco gram-negativo. A quimioprofilaxia é com rifampicina em adultos e crianças, e ceftriaxona nas gestantes. Sim, Neisseria meningitidis, ceftriaxona para a mãe e rifampicina para os outros. No caso de meningococêmia... Eita, esse aqui escreveu, hein? Com gotículas respiratórias. A quimioprofilaxia consiste no uso de antibiótico para eliminar ou prevenir a colonização. Só não citou antibiótico. Mas, olha, essa resposta aqui é muito interessante. Porque quando você não lembra o nome do antibiótico, né, o nome do medicamento específico, essa resposta está boa. É aquela hora que falta o conteúdo teórico e que você fala, eu não vou deixar a resposta em branco. Entendeu? É essa ideia aqui que a gente quer que todo mundo conheça, entendeu? Ele explicou, ele mostrou que conhecia o método de transmissão da meningite, gotículas respiratórias, né? Mostrou que sabia que tinha que fazer quimioprofilaxia, mas não.
Neisseria gonorreae, não seria a gonorreae, né? A Neisseria, mas é a meningitidis, né? Meningococo, rifampicina, ceftriaxona. Certo. Eu quase escrevi errado também. Em negrito, itálico, profilaxia e rifampicina de 10 mg por quilo, peso da criança, e em adultos de 12 em 12 horas por dia. Esportunhol. Vamos ver a nossa referência? Mas eu acredito que todo mundo, a não ser aquele que colocou não ali, né? Se quiser falar o porquê que colocou não, mas vamos ver o nosso gabarito. Sim, os cocos gram-negativos representam a bactéria Neisseria meningitidis. É a Neisseria, né? Só não é a mesma do gonorreae, como nosso companheiro escreveu, mas é a meningitidis. Sendo necessária a indicação de quimioprofilaxia aos contatos próximos, como pessoas conviventes no mesmo domicílio, creche, escola e dormitório. A quimioprofilaxia é realizada com rifampicina 600 mg cada 12 horas por 2 dias, né? São 4 doses de 600 mg. Quando é criança, né, 10 mg por quilo, cada 12, e a ceftriaxona é 250 mg intramuscular, né, em dose única. Em gestante, na mãe, nós não vamos iniciar a rifampicina, vamos iniciar a ceftriaxona intramuscular. Agora vamos comentar um pouquinho, assim, global sobre o tema, né, da meningite em si. A meningite, vamos voltar aqui do início, né, do diagnóstico do paciente. A meningite, gente, é uma enfermidade que, né, tem a classificação aguda e crônica, crônica acima de 10, 15 dias e aguda menor que 10 dias. Eu nunca tive a sorte de ver uma meningite crônica, eu sempre vi as meningites agudas. E o que a gente sempre vê, né, no quadro clínico de meningite? Febre, aquela história arrastada de dor de cabeça, eu venho com dor de cabeça, e ali, nos últimos dias, a presença de náuseas, de vômitos, aquele paciente que se torna realmente mais agitado, aquele paciente que se torna realmente mais irritado, né, agitado, irritabilidade, e é sempre bom perguntar, né, ou procurar no enunciado da questão. Teve tosse? Teve catarro? Teve abscesso, né, dentário? O paciente fez algum tratamento de algum canal? O paciente teve perda de peso? O paciente teve fotofobia? Caiu, né, na última prova do Revalida, um paciente com uma meningite crônica, que ele vinha com perda de peso, né, era uma meningite tuberculosa, ele já vinha com uma cronicidade de um quadro de 1 mês, né, um quadro arrastado de 1 mês, que ele tinha perda de peso, que ele tinha ali uma cefaleia, né, já mais arrastada. Então, ficar atento na distinção, né, se teve perda de peso, se deu tempo de dar anorexia, é uma coisa mais arrastada. Se foi uma coisa, uma instalação mais brusca, né? E o que mais que a gente tem que ver no enunciado, que inclusive está presente aqui no nosso quadro clínico, né? Se o paciente tem presença de cartão vacinal, né? Se ele cita a questão das vacinas. Por quê? Porque nós temos vacina para pneumococo, que é um dos agentes etiológicos, nós temos as vacinas para o meningococo, que são dos agentes etiológicos também, né? Se o paciente não teve um traumatismo crânioencefálico, se o paciente não precisou fazer alguma intervenção cirúrgica, né, de crânio e face. Buscar também no nosso caso, né, não é uma prova prática que a gente não pode ficar perguntando, mas no enunciado, ou se for, né, também para descrever o que nós precisaríamos perguntar na questão, como foi a da uretrite, que até foi trabalhada esses dias para trás. Tem alguém na casa com os mesmos sintomas? Como que é o antecedente epidemiológico do meu paciente, né? Ele teve contato com alguém que apresentou os mesmos sintomas? É muito importante saber, porque como nós vimos, né, o companheiro escreveu ali, ela é uma enfermidade transmitida por
aerosóis, né? Por gotículas de aerosóis. Então, teve contato com alguém enfermo, né? E no exame físico é o que vocês já responderam, né? Primeiro, nós temos que fazer as manobras direcionadas, né? As manobras neurológicas, Kering, Brudzinski, Lasseg, procurar buscar rigidez de nuca e descartar uma coisa que é muito importante e que já foi cobrado no INEP, numas perguntas antes do recesso, né? Antes de 2017. Faz ou não faz imagem antes da punção licórica, né? Da punção lombar? Gente, só faz se tiver, assim, ou um achado, né, no exame físico, que é muito característico e que eles sempre colocam na questão, papiledema. Na última questão do INEP, na de 2023, estava lá descrito que o nervo óptico estava visível, né? O nervo óptico estava bem desenhado. Por quê? Porque quando há papiledema e há o borramento da inserção do nervo óptico na papila ocular, que você não consegue ver o contorno, quer dizer que há um sinal de hipertensão intracraniana. Então, opa, não vou puncionar esse paciente, porque se esse paciente tiver com hipertensão intracraniana e eu puncionar, ele vai herniar, né? Não podemos realizar a punção. O paciente já tem o diagnóstico de um tumor cerebral, não vou puncionar, né? O paciente está com efeito de massa, está com despertar noturno por causa de cefaleia, meu paciente está com vômitos em jato, né? Está com vômitos de forte intensidade, sem náusea precedida. Não vou puncionar, meu paciente tem sinal de hipertensão intracraniana. Vou realizar uma tomografia e tem um sinal focal, né, um déficit neurológico focal súbito. Pô, não é só a meningite, não vou funcionar. Agora, tá normal o exame físico do meu paciente, a não ser os sinais de irritação e inflamação meníngea, vou funcionar. Tô liberado fazer punção sem a tomografia. Se tiver alguma das alterações, não, manda o paciente pro tomógrafo, veio normal, punção lombar, tá bom? É uma das pautas que o INEP abordou no decorrer desses anos. E aí eu quero comentar, assim, rapidinho, a respeito do achado do líquor, né? Quais são os parâmetros que nós vemos no líquor, que são, assim, a distinção. Eu conheço pessoas que infelizmente, reprovou por pouquíssimo ponto nessa última prova, coisa de 1 ponto, e que, por exemplo, errou aquela pergunta de meningite tuberculosa, né? Mas parecia viral, mas parecia bacteriana. Gente, é muito fácil você distinguir, se te derem os parâmetros do líquor, é muito fácil você distinguir se é bacteriana, se é viral e se é tuberculosa. Não tem como confundir nesse critério, entendeu? Por quê? Não tem aquele mesmo pensamento do hemograma? Aquele pensamento do se há neutrofilia, é bactéria. E se há linfocitose, é vírus. É mais ou menos isso que nós seguimos à risca no líquido cefalorraquídeo. Aí, o que aconteceu? Tinha linfocitose, né, naquela pergunta de 2023, nessa última prova, e, em geral, marcou a meningite viral, né? Só que não era tuberculose. Por quê? Porque eu não sei se eu posso compartilhar aqui na tela, Daniel, posso? Você acha que vai escapar um pouquinho da coisa da mentoria? Se você... Posso compartilhar? Pode ter vontade. Vou compartilhar aqui. Porque se você for olhar, deixa eu abrir aqui a pergunta, gente, de 2023, que eu gosto de... Aqui. A pergunta de número 71, né? Se alguém tiver com a sua prova aí na mão, eu mesmo sempre estudei com a prova... Certo. Aqui, ó. Era essa a questão. Aqui está o líquor, né? Aqui vamos só dar uma olhadinha rapidinho. 38 anos,
estava com episódio de cefaleia, confusão mental e febre, ocorridos há cerca de uma semana, tendo havido perda de peso no último mês. Ele relata que no dia anterior iniciou o rebaixamento do nível de consciência, encontrando-se letárgico no momento da consulta, nega tosse ou diarreia. Os familiares contam que o paciente é tabagista e faz uso excessivo de bebida alcoólica. Nos exames mostraram leucócitos, não tinha leucocitose, tinha uma leucopenia, né? Tá? Eu já tô achando, gente, já tava assim, né, meio suspeitando que era procedente do sistema nervoso central, e o olho bateu no líquido cefalorraquídeo. 200 leucócitos, 78% de linfócitos. O pessoal, pá. Só que níveis elevados de proteína, beleza, baixos níveis de glicose. E tinta Nankin, que é a tinta china, né, a tinta tina, a gente que estudou em espanhol é a tinta da tina, que negativa, que é da criptococose. Então, criptococose, não, né, que foi negativa. E qual é a virada de chave aqui na questão entre a viral e a tuberculose? Gente, eu sempre falo assim, para todo mundo que eu vou conversar sobre meningite, a tuberculose é uma bactéria, só que ela quer fingir que ela é um vírus. Ela finge que é um vírus. Você vê, você fala assim, é um vírus. Só que quando você vai olhar para o ambiente que ela vive, ela está consumindo glicose. Poxa, se ela é um vírus, por que ela está consumindo glicose? Então, ela não é um vírus, ela é uma bactéria sem neutrofilia. Então, ela tem o consumo de glicose e a linfocitose. Parece um vírus, mas é uma bactéria. Tem neutrofilia, está consumindo glicose, é uma bacteriana verdadeira, certo? Tem linfocitose e a glicose está normal, é um vírus verdadeiro, porque o vírus não está consumindo glicose. Tem linfocitose, mas a glicorraquia está normal. Agora, tem a linfocitose. Poxa, é um vírus, então a glicose está normal. Não, não está, a glicose está consumida. Gente, é uma bactéria. A única bactéria que simula que é um vírus é a tuberculose, é o bacilo de Koch. Então, é a tuberculose, é a simuladora, é aquela que é uma bactéria, mas ela quer fingir que é um vírus. Linfocitose. Cadê? Linfocitose com baixo nível de glicose. Aí vem me marcar meningite viral. Poxa vida. E teve gente que aprovou por uma questão e errou essa questão. Entendeu? É por isso, assim, que nós temos que conhecer. Olha o que o INEP já abordou. E o INEP já tinha abordado isso. E se vocês não tiverem com pressa, eu provo agora, lá em 2013, lá para o fim, lá faz uns 10 anos atrás, ele já tinha abordado o mesmo pensamento. Então, vamos bater em cima do que o INEP cobra, tá bom? A questão do papiledema foi nessa daqui, eu acho. Eu estava falando para vocês, ó. Não foram observadas lesões cutâneas ou mucosas. Na fundoscopia ocular, nervos ópticos bem visualizados, sem alterações. O que ele está te falando aqui? Ó, não tem papiledema, não. Ó, não tem hipertensão intracraniana, não. Pode funcionar direto. Esse paciente aqui não tem fator de risco. Pode funcionar sem exame de imagem. Porque se ele estivesse descrevendo aqui, na fundoscopia ocular, a presença de papiledema ou aborramento do nervo óptico, nós não iríamos funcionar. Nós iríamos mandar o paciente para TC, de crânio. Mas como não tem, a resposta era... É igual com encefalopatia, né? A gente sabe que tem elevação da pressão intracraniana para criança muito pequena que não relata dor, aí você vê o abalamento também. Aí você tem certeza que tem pressão intracraniana, daí você vai ter que precisar fazer a punção com exame de imagem. Exatamente. Aí tá aqui, né? A punção licórica era esse daqui. Aí essa resposta aqui, a paciente deverá ser submetida a um exame de imagem antes da realização da coleta de líquor, seria para aquele paciente que tem, né, algumas alterações que façam nós pensarmos em
hipertensão intracraniana. Seguindo o raciocínio da meningite, nós paramos no estudo do líquido cefalorraquídeo, né? Comentei, né, que a tinta da China, ou a tinta de Nankin, né, é para neurocriptococose, aí pode marcar sem medo, e se for uma questão discursiva, que vocês estiverem suspeitando de uma meningite tuberculose, cita lá o estudo da ADA, né? Que nós sempre vamos buscar a ADA quando nós estivermos solicitando. Falando de discursiva, meningite notifica, meningite notifica. Se por um acaso algum dia cair meningite na discursiva, não titubeiem em notificar. Digo mais, qualquer tema que vocês tiverem na discursiva, que vier na cabeça de vocês assim, do comum, notifiquem. Na dúvida, notifiquem. Se vocês estiverem na dúvida, coloquem ali os procedimentos que vocês tenham certeza, primeiro. E depois vocês notifiquem, tá bom? Não tenham medo de notificar. Notificação. Profilaxia, né? Que fomos abordados aqui na nossa plataforma. Deixa eu parar e compartilhar novamente a tela da nossa plataforma. A profilaxia na meningite, nós só fazemos em 2 ocasiões, né? Nós só fazemos no... Ai, eu perdi minha guia. Nós só fazemos no caso do haemófilo. Não, gente, peraí, deixa eu compartilhar minha tela. A rifampicina, né? Já. Eu digo a profilaxia da meningite, nós só fazemos em 2 casos, ou no meningococo, ou no haemófilo influenzae, né? E no meningococo, nós só fazemos naqueles pacientes que realmente foram expostos, né, a longo prazo, contato íntimo mesmo, ou aqueles profissionais de saúde, porque isso já foi abordado em uma teórica do INEP, né, aqueles profissionais de saúde que foram expostos sem EPIs, porque se você estava usando EPIs, se está lá que o paciente que o profissional de saúde estava usando equipamento de proteção individual, não necessita de profilaxia, ou se foi um contato muito prévio, não necessita, é só contatos prolongados, contatos íntimos prolongados, e aqueles pacientes postos sem o uso de EPIs, na meningococo. E naqueles pacientes do hemófilo, nos pacientes que é causado pelo hemófilo, somente aqueles menores de 4 anos que não foram vacinados, né? Que nós fazemos a imunização. A dos pacientes com meningococo é realizado do jeitinho que vocês falaram, com a rifampicina, né, 600 miligramas, são 4 doses, são cada 12 horas por 2 dias. Temos também a opção da ceftriaxona, né, intramuscular, de 250 miligramas, tá? Dose única. E para o haemófilos é a rifampicina também, tá bom? Somente nesses 2 casos, rifampicina e haemófilo. Desculpa, meningococo e hemófilo, porque já foi abordado. A viral, a gente vai fazer isolamento de gotículas? Não, tá? A meningite viral, ela não tem indicação de isolamento. As bacterianas, sim. Diagnosticou, se você isola, você notifica. A viral, você notifica, mas você não isola, não precisa isolar. E não tem profilaxia, tá bom? E profilaxia, os tratamentos, né, não vou entrar no leque de tratamento para cada etiologia, só comentar que se cair numa discursiva, né, e vir lá, que só para você distinguir pela punção lombar, se é bacteriana, se é viral e tal, o tratamento empírico sempre é feito com ceftriaxona, né, eu tenho um amigo que sempre fala, na dúvida você escreve ceftriaxona, sempre vai ser o tratamento empírico, a CEF, de 7 a 10 dias, e depois ajuste o tratamento. Há indicações também para corticoterapia, né, para ajudar a reduzir a inflamação, para ajudar a reduzir a irritação, porém,
não é assim, algo preconizado, não, tá? É só para pneumocócica, se eu não me engano. E as profilaxias já discutimos, o tratamento, notificação, não esqueçam de notificar. E eu acredito que para a discursiva seria mais ou menos isso que o INEP vem cobrando nos últimos anos. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Queria fazer alguma observação, alguma complementação sobre o nosso tema? Pode falar, Isabelle. Desculpa, Laura. Eu fico muito na dúvida a respeito da quimioprofilaxia. Eu tenho anotado nos meus resumos e tal, e quando eu estava fazendo também as questões para a segunda fase com algumas pessoas, a gente pesquisou na época que rifampicina também era usada para gestante, justamente apesar dela ser segunda linha, ela também poderia ser usada porque ela não causava danos no desenvolvimento do feto, não era teratogênica, né? Certo. Daí a ceftriaxona é a primeira eleição mesmo? Na gestante? Na gestante, especificamente na gestante. Especificamente na gestante, Isabela, sinceramente, eu te comentando, eu também não conhecia essa indicação que seria para ceftriaxona, eu não sabia dessa distinção, inclusive se o Daniel, se a Amanda quiser fazer um comentário, mas do que eu estudei até hoje, eu não tinha visto dessa distinção, tá bom? Mas parece que né, parece que nós estamos um pouco, porque em massa responderam realmente que para gestante seria a CEF e seria via oral. A separação do tratamento profilático, a distinção sempre era, né, a preferência pela rifampicina e... Cortou para mim. Escutou o que eu falei? Não, que era a rifampicina e... A rifampicina, né, utilizada como primeira escolha, como nós debatemos aqui, e a ceftriaxona como segunda opção e como uma terceira opção até a cipro, né, em dose única. Eu sabia que poderia usar a primeira opção a rifampicina, a cef e a cipro, mas eu não saberia te dizer neste momento, eu posso pesquisar e te falar se tem alguma... De ministério eu também não achei, sabe, tipo, fazendo aqui uma busca, porque quando eu vi a resposta, até fui pesquisar, eu sempre estava com rifampicina na cabeça, entendeu? Mesmo para grávida, que tem indicação porque ela não causa danos para o feto, entendeu? E a única coisa que eu achei foi uma coisa da Medway, que fala, mas não explica. É C, mas ela não é teratogênica, por isso poderia ser usada. Eu vou pesquisar e a gente... É categoria B, então tem prioridade. Ok. Oi, Alessandra, pode falar. Boa noite. Eu joguei aqui agora no Google, né? E eu vi o seguinte, falando que a rifampicina, ela não é teratogênica e ela pode ser usada no gestante em qualquer idade, somente nos casos de contato direto com... agora até vou olhar direitinho, se é direto ou indireto com meningocócica. Então, olha aqui se é direto ou indireto. Isso, igual eu estava falando, eu não conhecia, assim, essa predileção, assim, né? Até tem lá, tipo, você pode usar lá num período de tempo, de 10 a 30 dias, sem sintomas. Eu vou pesquisar e a gente conversa em uma outra oportunidade sobre esse assunto. Tá bom, porque eu pesquisando aqui, tentando achar protocolo de ministério, Maria, na pressa eu não consegui achar nada. Alguém tem mais alguma outra dúvida do tema? Sem ser essa questão polêmica da profilaxia da gestante? Certo. Olha, gente, eu espero ter conseguido passar um pouquinho do que será a nossa mentoria. Eu gosto muito de ler e de conversar sobre o porquê de cada resposta. Eu acredito que hoje vocês tenham ficado um pouco vergonhosos, mas quando eu vejo respostas muito diferentes, como pneumonia bacteriana, ou como meningite bacteriana já de cara, ou meningite viral já de cara, eu gosto muito de saber escutar da pessoa o porquê, né? Eu acredito que quando nós estivermos trabalhando em um grupo menor, já com os nomes de cada pessoa, vocês vão ter um pouco mais de afinidade
para falar. Gostaria também de falar para vocês terem calma, tá bom? Neste momento falta um mês, é muito tempo ainda. Como o Daniel falou, na plataforma está separado apenas 65 temas, que se vocês se focarem e estiverem com a base forte nesses 65 temas, é uma boa probabilidade de vocês irem bem nessa prova. Eu sei que a nota de corte angustia, que nos angustia. Eu reprovei de quando saiu aquela nota de 99,6 e eu fiquei me sentindo muito mal. Reprovei com uma nota muito boa. Reprovei por pecar na discursiva. Então, tipo assim, quando o Daniel me convidou para falar da discursiva, eu fiquei muito feliz, porque foi um assunto que eu fui muito débil, foi um assunto que eu negligenciei, que eu deixei de lado, e que hoje eu posso estar aqui chamando vocês para não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Não levem a discursiva pagode, ela puxa muito ponto, tá bom? E nós vamos ter a possibilidade para vocês que estão um pouco perdidos de como é a discursiva, qual é meu erro, o que eu faço agora, nós vamos estar trabalhando nos pontos fortes e nos pontos fracos de cada pessoa. E vocês vão ver como ler respostas diferentes é muito legal para vocês. É como trabalhar com recurso, né? Para você que trabalha com recurso, é muito legal você ler e pensar, nossa, olha, fulano escreveu isso, eu nunca escreveria isso. Que legal eu ter lido esse comentário. Então, nós vamos estar soltando lá no grupo as aulas, vamos estar soltando os links de adquirir a mentoria, a plataforma, né, de estudo, que vai junto com a mentoria para vocês poderem treinar objetivos discursivos, os temas, e terem as lives diárias conosco. Então, eu convido vocês, né, a estar conhecendo, terminar de conhecer a plataforma até o final da semana, com as outras 2 aulas que vão ter, e está adquirindo a mentoria. Daniel, quer acrescentar alguma coisa? Oi, tá ouvindo? Sim. Não, o que eu queria acrescentar é que essa primeira turma que a gente fechou, pessoal, vai ser uma mentoria que a gente decidiu sempre fazer mais focado com o pessoal e fazer umas aulas mais prolongadas, e aí a gente vai disponibilizar essa segunda mentoria, que seria um pouco mais parecido com essa que a gente está fazendo aqui. Então, seria um pouco mais de pessoas, a gente está pensando em 20, 30 pessoas, no máximo 30, porque a gente quer usar esse mesmo tempo que a gente vai fazer na outra mentoria com esse pessoal que às vezes não tem ou já gastou todo o dinheiro que tinha para fazer em outros cursos, mas tem vontade de fazer aqui a mentoria com a gente, acompanhar essas 30 perguntas novas que a gente criou nesse modelo aqui da meningite, e também depois um simulado e um feedback pessoal para cada pessoa. Então a gente vai criar esse grupão aí de 20 a 30 pessoas no máximo, porque também chega uma hora que se aumentar esse número a gente não vai conseguir dar um feedback que a gente quer, que é bem pontual. A nossa empresa sempre trabalhou com esse foco e essa coisa mais pessoal mesmo. Até a nossa plataforma, quando você gera um cronograma, você pode ver que é um cronograma totalmente personalizado, a gente não faz coisas genéricas, e aí a gente diminuiu esse preço para a segunda turma em 50%, ou seja, antes era 1.400, agora a gente vai fazer por 700, porque a gente entende que é um número maior de pessoas, a gente consegue abordar a mesma quantidade de temas, e eu acho que com esse número de pessoas, a mesma qualidade que a gente vai fazer, incluindo a plataforma. Todo mundo que compra a mentoria, ela usa a mentoria dentro da plataforma, ou seja, ela entra pela plataforma, ela pode fazer o treinamento de todas as questões objetivas e discursivas da plataforma. Hoje a plataforma ela tem 35 discursivas, muitas discursivas são inéditas, e mais de 800 objetivas. E são objetivas totalmente focadas no INEP. Não é aquela coisa, aquele banco de questões de 100 mil perguntas de tudo quanto é residência do Brasil. Então, são perguntas selecionadas para direcionar vocês, porque a gente do Pense e Revalida é 100% INEP, que é uma da nossa bandeira da nossa empresa. Com certeza. Como o Daniel falou, né? Não tem ninguém que vai vir ajudar vocês aqui do Pense que não passou por tudo isso que vocês estão passando. Então, tipo assim, nós entendemos do que é o pré-prova, nós entendemos do que é
a falta de recurso, inclusive, pensando nisso que o Daniel, né, falou, gente, vamos fazer uma coisa mais acessível para um grupo um pouquinho maior para a gente podermos estar trabalhando sem perder a qualidade, tá bom? Então, aproveitem esse desconto. E isso mesmo, Isabelle, 700 mentoria mais plataforma, todas as questões comentadas, todas as questões discursivas, as objetivas comentadas, as discursivas comentadas e encontros diários com a gente, daqui até 15 dias, né, de encontros semanais com a gente, com questões inéditas, tá, discursivas inéditas, nós vamos trabalhar aí bastante temas inéditos e discursivos para que vocês possam encontrar temas confortáveis e desconfortáveis para vocês aprenderem a trabalhar com temas que vocês não dominam, tá bom? Com nossa ajuda, né? Corrigindo aqui, corrigindo ali, eu acredito que, como eu estava falando, numa turma menor, nós vamos conseguir lapidar pessoalmente cada pessoa. É só uma questão, Laura, só para pontuar. Imagina vocês, muita gente que a gente conhece, mas muita mesmo, fica faltando 0,5 pontos. Eu conheço gente que ficou 0,03. Agora imagine, vocês conhecem o tema, todo mundo sabia que era meningite, e chegar na hora vocês colocarem meningite e não colocar aguda, e deixar de aprovar uma prova que vocês vão ficar 6 meses da vida de vocês, tem que estudar tudo de novo porque faltou uma palavra aguda. Imagine que essa pergunta aqui que caiu agora para vocês, caísse na prova. Então, acho que a ideia da mentoria, igual a Laura falou, não é você apostar em temas, é você saber que quando você for fazer um diagnóstico, você tem que dar nome e sobrenome, por exemplo. Então, independente, vocês vão ver que amanhã, na próxima mentoria, na próxima live que a gente for fazer, esse erro mesmo de falar só nome e não deixar sobrenome não vai ter mais. Então, é esse acrescentando pouquinho em pouquinho, que é aquele ponto que às vezes falta para a gente, aquela diferença a gente ser um aprovado ou não. Tem pergunta aí no chat, Dani. E eu queria perguntar também a respeito da mentoria, né? Para quem já comprou a plataforma, né, e quer só fazer o upgrade para a mentoria, né, daí eles têm que entrar em contato com o suporte, né, e informar que já realizou o pagamento para fazer esse upgrade. Daí você vai fazer escolhas, que é a mentoria exclusiva, né, com um grupo menor, ou então essa mentoria que foi lançada agora, né, do grupão. Isso, o pessoal de 1.400 é o pessoal que a gente vai fazer, que a gente vai continuar e vai continuar naquela mentoria de poucas pessoas. Quem quiser pagar a diferença, vai pagar a diferença de quem já vai fazer do exclusivo. Uhum. Agora, para essa nova, quem tem a plataforma, para também não ficar na mão, a gente vai fazer não por 700, mas por 600. Olha, mais um desconto. Ao invés de pagar, então é melhor adquirir a plataforma e... Ficaria. Porque você já hoje tem o cronograma? Que eu também Sim. estou interessado. Cronograma, os Vai iniciar dias. segunda-feira, dia 10, e aí cada aula vai ter 3 temas de cada área, né? Tipo, segunda-feira vai ter 3 de GO, terça-feira vai ter 3 de clínica. A gente vai fazer 2 ciclos. O primeiro ciclo com todo 3, e depois o segundo ciclo com todo 2, e no final a gente vai fazer um simulado, porque aí é onde a gente quer ver mesmo, ó, esse simulado é como se fosse a prova do INEP, como vocês vão sair hoje, faltando 2 semanas para a prova. Então, são 2 semanas de mentoria. Isso, de aulas, sim. Sim, depois, né? E daí no sábado, sei lá, o simulado. É isso? Isso. Tá. É aqui o Pedro falando, ó, respondi meningite. dando Você sabia, né, Pedro, que era meningite aguda. Então imagina, ficar faltando meio ponto e saber que só por uma palavra aguda. É isso aí. Daniel, só complementando, são 2 ciclos de 3. O simulado vai ser um extra que a gente preparou. Ah, tá. Então, são 7 questões. 7 3 no exclusivas de dia, cada daí na área. semana seguinte mais 3, e no sábado simulado com uma questão de cada uma. Isso, e nas mentorias, ou seja, são 5 vezes na semana, cada dia você vai fazer 3 estações inéditas que não estão na plataforma, cada uma das grandes áreas. Legal. E vocês têm o horário já?
Tem sim. Tem sim, vamos fazer uma publicação, colocando os horários, porque acho que vai ser mais fácil. Cada professora porque tem tem uma tanto disponibilidade. curso agora, né, para a gente se programar. Lembrando também o que a gente vai fazer. Quem adquirir a mentoria e não consegue se organizar, a gente sabe que tem pessoas que conseguem criar um cronograma facilmente, a plataforma dá essa facilidade da pessoa escolher quando vai começar, os dias da semana, a quantidade de temas, tá lá, mas quem tiver dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para criar um cronograma, a gente pode entrar na plataforma junto com a pessoa e criar um cronograma exclusivo para ela. E a gente vai acompanhando, se a pessoa da mentoria não estiver acompanhando esse cronograma, a gente vai reajustando, até chegar no dia da prova, ela conseguir ver esses 65 temas. A ideia é ver pelo menos 2 vezes esses 65 temas. Um ciclo total e um ciclo de revisão. Lembrando que a própria plataforma, ela faz o cálculo, e uma vez que você treina um tema, ela joga no calendário o dia ideal para você revisar esse tema. Então, é como se fosse uma revisão espaçada e um pouco mais inteligente que a gente colocou na plataforma. Uma coisa que eu aprendi aqui na plataforma, né, que a gente consegue fazer treinamento em grupo. Então, se quem está com dificuldade, às vezes está desmotivado, fala os horários disponíveis que tem para estudar e a gente se puxa, né? A gente vai fazer junto o treinamento, porque todo mundo precisa completar o cronograma, né? Então, o treinamento em grupo ajuda bastante também. Isso foi uma coisa que a gente viu que faltava muito, era que o treinamento das objetivas era muito individual, né? Muito individualista. Aí o que o pessoal fazia? Geralmente compartilhava a tela e cada um respondia uma coisa, e no final você não sabia qual que era a sua resposta, qual que era do amigo. Então, na plataforma, quem cria um treinamento pode compartilhar o link com outra pessoa, que fica como se fosse uma sala, né? Então, com vários participantes. Aí, quando você marca seu perfil, qual pergunta você está marcando. Então, aí você consegue fazer treinamentos individuais em grupo. Isso mesmo. E cada resposta fica no seu histórico. Então, mesmo sendo o treinamento em grupo, você responde, fica lá o avatarzinho da pessoa, indicando qual alternativa você escolheu, e essa resposta é confirmada e vai para o teu histórico, não vai diferenciar, né, no desempenho de cada um. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, da nossa mentoria, da nossa plataforma, do tema, de como vai ser a organização? Se alguém quiser que eu abra a plataforma aqui, mostro como cria um cronograma também. Não sei se alguém tem interesse em ver. Certo, então eu acredito que é só isso, né? As dúvidas de hoje, o avanço de hoje. A gente espera vocês amanhã no nosso encontro. Amanhã vai ser PED, né? Amanhã vai ter a Gabi. Amanhã a gente espera vocês, então, às 16 horas com a Gabi, viu, gente? Vamos participar. A Gabi tem muito a acrescentar também.